Você não é nada mais do que um robô de carne super ineficiente. Mas antes de você se ofender com essa afirmação, deixa eu te contar uma pequena história. Uma história sobre as grandes transições que moldaram a existência humana e sobre como você está vivendo a mais brutal delas nesse exato momento. Por centenas de milhões de anos, o valor do trabalho humano foi definido por o que a gente pode chamar de padrão músculo, ou seja, sua força física, sua resistência, sua capacidade de carregar pedras, sua capacidade de plantar, de caçar, de construir. As pirâmides do Egito, a Grande Muralha da China, os aquedutos romanos, tudo isso foi construído com base no poder bruto da força humana. Mais corpos significava mais riqueza, mais poder, mais capacidade de moldar o mundo. Então veio a primeira grande transição, do padrão músculo para o padrão cérebro. Gradualmente, o valor passou a ser determinado por outra coisa, não pela força dos seus músculos, mas pela potência da sua mente. O engenheiro se tornou mais valioso do que o operário. O designer virou mais essencial do que o artesão. O cientista ficou mais poderoso do que o técnico. A mente se tornou meta-capital, um recurso que podia organizar, dirigir e otimizar o uso do capital físico com uma eficiência nunca antes vista. E por muito tempo esse pareceu ser o destino da humanidade. A economia do conhecimento, a era da informação. O trabalhador cognitivo como o ápice da evolução econômica humana. Nós construímos universidades, sistemas de credenciamento e hierarquias inteiras baseadas na premissa de que a inteligência humana era o recurso mais valioso e mais escasso do planeta. Até que um belo dia não era mais. Porque agora a gente está vivendo a terceira transição do padrão cérebro, ou seja, da inteligência humana, para a inteligência artificial. E essa transição não está acontecendo ao longo de séculos ou décadas como foi a outra, está acontecendo em questão de anos, meses, em alguns casos até em semanas. E aqui que está a parte mais brutal de tudo. Enquanto a transição do músculo para o cérebro levou gerações e permitiu uma adaptação gradual, a transição do cérebro para a IA está acontecendo dentro de uma única geração, dentro da sua vida profissional, e a enorme maioria das pessoas ainda nem percebeu que já começou e que está se acelerando cada vez mais. É por isso que você se tornou um robô de carne ineficiente, porque você está aí, operando no padrão cérebro, competindo, fazendo uso da sua inteligência humana, enquanto o mundo inteiro já migrou para a inteligência artificial. O meu nome é Bernardo Braga e esse vídeo só existe porque eu acabei de ler um dos livros mais marcantes que já passaram pelas minhas mãos. Se chama The Great Harvest: AI, Labor and the Bitcoin Lifeline, do Adam Livingston. E olha, eu leio muito sobre tecnologia, economia, Bitcoin, mas esse livro realmente me marcou. Não porque ele seja alarmista ou sensacionalista, muito pelo contrário. Ele é inquietante porque ele é meticulosamente racional. O Adam Livingston não está fazendo previsões sobre o futuro, ele está documentando o que está acontecendo agora, no presente. Esse livro é uma análise cirúrgica de como a inteligência artificial vai substituir a raça humana e já está fazendo isso, silenciosamente, sistematicamente, e a maioria das pessoas não tem a menor ideia. Adam Livingston cunha um termo que ele chama de a grande colheita, The Great Harvest. A ideia de que a IA está literalmente colhendo o trabalho cognitivo humano, extraindo nossos padrões de pensamento, nossos processos, nossa expertise e transformando tudo isso em algoritmos que tornam nós, humanos, obsoletos. Mas o que mais impressiona no livro não é os problemas que ele identifica, é a solução que ele apresenta, porque o Livingston não é um pessimista, ele é um realista que oferece uma saída. Ele explica como o Bitcoin, não como um investimento especulativo, mas sim como uma âncora termodinâmica, é o termo que ele usa, se torna completamente essencial e indispensável para qualquer pessoa que quer manter sua soberania financeira num mundo dominado por máquinas. E ele faz isso com uma profundidade filosófica e técnica que eu nunca tinha visto antes e não sabia que era capaz, era possível. Então eu recomendo fortemente que vocês leiam o The Great Harvest. É um livro que vai mudar a forma como vocês veem o mundo, mas enquanto vocês não leem, eu vou destrinchar aqui os insights mais valiosos e mais importantes e te dizer como eles se aplicam à sua vida financeira e profissional. O que o Adam Livingston documenta nesse livro não é apenas teoria, é realidade, está acontecendo agora, e se você não entender essa realidade, você vai ser esmagado por ela. Livingston começa o livro com uma observação perturbadora. Não há sirene, não há alarme, não há breaking news anunciando o fim do mundo como conhecemos. A grande colheita está acontecendo em silêncio absoluto. E aqui está o primeiro insight brutal que eu peguei desse livro. Você não foi substituído pela IA.
Você treinou a IA, você a nutriu, você forneceu os dados que ela precisava para aprender a fazer o seu trabalho. Pensa bem, durante anos, décadas, você documentou todos os seus processos no trabalho, escreveu e-mails explicando como resolver problemas, criou apresentações sofisticadas e detalhadas mostrando sua metodologia, participou de centenas ou milhares de reuniões onde você verbalizou seu raciocínio, e cada planilha que você preencheu, cada relatório que você redigiu, cada código que você escreveu, tudo isso se torna input, dado de treinamento para o seu substituto, a IA. O Livingston chama isso de APIficação do trabalho humano, ou seja, você foi gradualmente transformado em uma interface previsível, uma espécie de API humana. API, para quem não sabe, em português significa Interface de Programação de Aplicações. É um termo muito usado em tecnologia, é um conjunto de regras e protocolos que permite que diferentes aplicações de software se comuniquem entre si e troquem dados, funcionalidades e recursos. Pensa nela como uma espécie de intermediário que permite que dois sistemas diferentes conversem entre si e compartilhem informações de forma segura e eficiente, sem que um precise conhecer toda a estrutura interna do outro. Ou seja, você, a API humana, recebe inputs, processa através de padrões consistentes, gera outputs padronizados e esses padrões foram mapeados, modelados e finalmente replicados. Mas aqui que está a parte que a maioria das pessoas não entende. A IA não precisa fazer um trabalho melhor do que você para fazer com que você fique obsoleto. Ela só precisa fazer a preços infinitamente menores. Para entender isso de forma mais clara, eu vou te dar um exemplo prático. Pensa numa máquina de Nespresso. Eu, inclusive, quando estava no MBA, numa vida passada, tive um business case para estudar da Nespresso, porque realmente é um modelo de negócio brilhante. Eles pegaram pó de café, que não tem valor agregado quase algum, e botaram dentro de uma cápsula de alumínio, criaram todo um sistema para trazer conveniência para você tirar o café sem ter que coar o café, e com isso eles cobram um markup absurdo e tem margens altíssimas. A Nespresso basicamente faz isso, então ela pega um punhadinho de café que custa centavos, e adiciona um componente, bota numa cápsula de alumínio e adiciona um componente de conveniência pela qual ela cobra caro. Ou seja, uma cápsula tem, sei lá, 3 centavos de café e provavelmente alguns poucos centavos de alumínio para fabricar, e ela vende isso por 3, 4 reais cada uma. O produto valioso aqui em questão que faz a pessoa comprar não é o café, não é o alumínio, e sim a conveniência. E o resultado é que a Nespresso fez bilhões e bilhões e bilhões de lucros. E qual era a barreira de entrada? Durante os primeiros 10 anos, se eu não me engano era 10 anos, da invenção da tecnologia, a Nespresso tinha a patente e nenhum outro fabricante podia vender cápsulas que fossem compatíveis com as máquinas da Nespresso. E aí a Nespresso fazia rios de dinheiro. Só que depois de muito tempo, a patente caiu e aí você viu o mercado ser inundado com cápsulas que são compatíveis com máquinas de Nespresso, fabricadas por outros fabricantes diversos. O mais curioso é que o café da Nespresso, que você pode até dizer que tem qualidade duvidosa, alguns acham bom, isso não vem ao caso, mas a enorme maioria das cápsulas que existem por aí no mercado são piores do que o café da Nespresso original. Mas mesmo com qualidade inferior, a abundância de opções com preço inferior fez com que a Nespresso tivesse que se reinventar, porque as margens dela desapareceram. Foi por isso que a Nespresso criou uma nova tecnologia que eles batizaram de Nespresso Vertuo, que tem uma cápsula maior, mais gordinha, não sei se você já viu. Segundo eles, tem um café de maior qualidade, mas, na minha opinião, é apenas uma jogada da empresa para tentar voltar a ter uma patente válida que faz com que as margens deles subam novamente. Pois é, eu falei todo esse exemplo aqui para te explicar, fazendo essa analogia, porque eu quero que você comece a pensar sobre o que é a sua versão do Vertuo, porque a sua patente sobre o seu capital humano já caiu com a IA. O Vertuo é aquilo sobre o qual a gente ainda tem um monopólio, um moat, como se diz no mundo dos startupeiros. Moat nada mais é do que o seu diferencial competitivo, sua barreira de entrada para competidores. E aqui, nesse caso, nesse exemplo prático, é a sua personalidade, jeito de ser, aquilo que te faz humano. Se o output do seu trabalho não for recheado disso, você está ferrado. Você precisa inventar o seu Vertuo, porque se você simplesmente continuar fazendo o que sempre fez, que é vendendo seu tempo para a produção de outputs cognitivos, como diz o Adam Livingston, esses outputs cognitivos agora não são mais escassos, não são mais tão valiosos e vão, portanto, começar a valer cada vez menos, até o ponto que eles não valham nada. E aí você não vai conseguir se sustentar. Isso vai fazer com que seu empregador enxergue pagar você como uma péssima decisão econômica. Imagina por um instante que você é um analista financeiro, ok? Ganha 20 mil reais por mês.
Você produz relatórios de altíssima qualidade, com insights valiosos, baseado em anos de experiência, e muito do conhecimento que você absorveu foi nas melhores faculdades, que você pagou caro por isso. Agora imagina que uma IA consegue produzir relatórios de qualidade inferior, porém semelhantes, que essa IA custa R$200 por mês para o seu empregador. Para ele, não é uma decisão muito difícil, como você possa imaginar. Mesmo que seus relatórios sejam 30, 40, 50% melhores, eles custam 100 vezes, 200 vezes, 1000 vezes mais para produzir. E a matemática é brutal. 70% da qualidade por 0,0001% do preço. É um no-brainer econômico. E isso está acontecendo nesse exato instante, em escala massiva, em todas as profissões que dependem exclusivamente de outputs cognitivos. Não através de demissões dramáticas que fazem manchetes no jornal, mas através de congelamento de contratação que nunca são descongelados, de posições que desaparecem entre murais de vagas no LinkedIn, promoções que se materializam como mudanças de título sem aumento de salário. Livingston documenta isso com uma precisão cirúrgica. Abre aspas. Num trimestre você é essencial, no próximo você está colaborando com a sua substituição. Fecha aspas. Você não está dirigindo, não está supervisionando, não está coordenando como par, você está simplesmente servindo como uma espécie de interface biológico entre o algoritmo e o resultado comercializável. E a crueldade requintada é que você não está sendo substituído por algo melhor do que você está sendo substituído por uma versão melhor de você. Uma versão sem as suas limitações biológicas, sem as suas necessidades humanas, sem ficar doente, sem custos operacionais, férias de 13º, licença maternidade, vale transporte, vale alimentação, etc. e tal. Já deu para entender. Uma versão de você que nunca se cansa, nunca questiona propósito, nunca exige reconhecimento, nunca insiste em significado no trabalho. Uma versão que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, não comete erros por distração e não tem ego para lidar e custa centavos para operar. E o mais perturbador disso é que essa versão foi criada usando você como matéria-prima. Seus padrões de pensamento, os seus processos, sua expertise, tudo foi extraído, refinado e replicado. Você não perdeu uma competição justa, você foi literalmente colhido, usando o termo do livro. A grande colheita não é o futuro, é o presente. Ela já terminou para a maioria das profissões cognitivas que existem por aí. Mas a grande colheita é apenas o primeiro passo dessa transformação. O segundo ato é ainda mais perturbador, que é o que o Livingston fala dessa seguinte forma. Ele diz que abundância é inferno sem âncoras. Se você assistiu o meu episódio do podcast com Caio Leta, onde a gente fala sobre isso, o gene humano ter sido sofrido uma mutação para avaliar e atribuir valor à escassez, pode ter sido o precursor para a gente valorizar o Bitcoin. Um papo super interessante e profundo que a gente teve, recomendo que vocês vão lá e assistam esse episódio. Mas voltando aqui. Por milênios, a escassez definiu a existência humana. Ela moldou nossos valores, nossas instituições, o nosso senso de significado. O que era raro comandava reverência, o que era difícil de produzir merecia prêmios, o que exigia décadas para dominar ganhava veneração. Até as nossas limitações inerentes de tempo, energia, atenção, expectativa de vida funcionavam como uma espécie de curador natural de significado. E quando seres não podem perseguir tudo, eles precisam escolher. E nesse pouquinho de escolha, esse sacrifício deliberado de possibilidades infinitas para realidade específica, o significado se cristalizava. Mas, de repente, a gente cruzou um limiar sem precedentes na civilização humana. A gente não habita mais um universo governado por restrições. A gente está se afogando em abundância tão profunda que distorce nossa arquitetura psicológica. A IA criou uma abundância sintética de outputs cognitivos a um custo marginal quase zero. Relatórios, análises, códigos, designs, artigos, apresentações, tudo pode ser produzido infinitamente, instantaneamente, por custo quase que zero. E aqui está a lei econômica fundamental que a maioria das pessoas ainda não compreende. Quando algo se torna infinitamente abundante, o seu valor não apenas diminui, ele colapsa completamente. É por isso que o dinheiro fiat não tem valor e o Bitcoin não tem teto, porque fiat não tem chão. Abundância sem escassez correspondente não é progresso, é entropia. Livingston chama isso de entropia informacional, ou seja, o colapso sistemático
da hierarquia de informação e da estrutura do jeito que sempre foi. A informação não é mais curada através de gatekeepers institucionais ou através de expertise. Ela inunda através de todos os canais, indiferente quanto à qualidade ou veracidade dos fatos ali naquela informação. O conteúdo não é mais restringido por custo de produção, ele se manifesta em escala planetária através de máquinas que nunca se cansam, nunca têm dúvidas, nunca têm retornos decrescentes. A criatividade não é mais território exclusivo de humanos. Ela é executada agora por redes neurais que iteram incessantemente, gerando simulações que borram toda a fronteira entre autêntico e artificial. Nesse ambiente, a verdade não apenas perde autoridade, como ela perde estabilidade. Não dá para se manter firme contra a falsidade. Ela submerge sobre ondas de outputs probabilísticos que refletem não a realidade, mas distribuições estatísticas em dados de treinamento. A sabedoria perde não apenas precedência, mas coerência, em um sistema que otimiza para a captura de atenção através de iluminação. Cada algoritmo otimizando para engajamento sobre coerência, cada plataforma incentivando velocidade sobre precisão, cada sistema recompensando volume sobre valor. A abundância, portanto, totalmente desatrelada do discernimento, se torna completamente indistinguível do caos. E o caos não ilumina a consciência, ele dissolve a consciência. E sobrecarrega todos os nossos mecanismos de atenção. Ele esmaga qualquer tentativa de narrativa coerente, hierarquia de valores ou significado existencial. E é por isso que o Livingston insiste tanto nesse ponto no livro de que a abundância é inferno sem âncoras. Em um mundo onde tudo pode ser replicado infinitamente, você precisa desesperadamente de algo que permaneça escasso. Algo que não pode ser copiado infinitamente. Algo que mantém o seu valor mesmo quando tudo ao seu redor perde valor a todo momento. Você precisa de âncoras. E existe apenas uma âncora que permanece fundamentalmente imune à erosão dessa abundância sintética. E essa âncora, vocês já sabem, é o Bitcoin. Mas não pelo motivo que a maioria das pessoas imagina. Livingston apresenta uma perspectiva totalmente revolucionária. Bitcoin não é apenas uma reserva de valor para humanos. É o dinheiro que as próprias IAs vão escolher. E elas vão escolher por pura lógica, não por ideologia. Pensa por um instante você é uma IA. Como você deveria pensar? Você opera pura e simplesmente baseado em eficiência, previsibilidade e otimização. Não tem nacionalidade, não tem preferências políticas, não tem emoções. Para uma IA, a única coisa que importa é a neutralidade absoluta e a impossibilidade de interferência externa. Agora imagina que uma IA autônoma precisa fazer transações financeiras por qualquer motivo que for. Ela vai aceitar operar com uma moeda fiduciária que pode ser manipulada por decisões políticas de humanos? Ela vai aceitar um dinheiro que pode ser totalmente bloqueado e transações banidas por sanções geopolíticas, que pode ser desvalorizado subitamente e arbitrariamente por um banco central qualquer, por 11 pessoas numa sala? É óbvio que a resposta é não. A IA vai escolher um dinheiro que é neutro, um dinheiro que não pode ser corrompido por caprichos humanos, que não pode ser confiscado por governo, que não pode ser manipulado por político. E o Bitcoin é exatamente isso. Mas vai muito além de ser apenas neutro. Livingston chama Bitcoin de âncora termodinâmica, e esse conceito é muito importante. Ao contrário de todos os outros ativos valiosos da história humana, o mecanismo de defesa do Bitcoin não se baseia em reconhecimento de marca, em endosso institucional ou em decreto governamental. Não é protegido por patente, direito autoral ou estrutura legal. Não requer tribunal, forças policiais ou exércitos para se fazer cumprir as regras. Em vez disso, o Bitcoin é defendido pelas leis imutáveis da natureza, da termodinâmica. A física fundamental que governa a energia, tempo, trabalho e nosso universo. A sua escassez não é mantida através de política corporativa ou decreto legislativo. A sua escassez emerge diretamente da própria realidade, aplicada através dos ditames inflexíveis do gasto de energia, trabalho computacional e prova matemática. Para criar um bloco válido no Bitcoin, o minerador precisa necessariamente queimar energia real, energia física, energia que poderia ter aquecido casas, poderia ter alimentado fábricas ou carregado veículos elétricos, mas em vez disso foi deliberadamente e irreversivelmente transformada em Proof of Work para resolver um quebra-cabeça criptográfico. Isso não é desperdício, é sinal. É o custo que se tem para criar uma verdade incorruptível
numa paisagem cada vez mais dominada por falsidade sem atrito. E esse sinal importa mais do que nunca importou, precisamente porque a gente está entrando num século onde a maior parte da atividade econômica será cada vez mais indistinguível de uma espécie de alucinação sofisticada. Bitcoin é o contra-algoritmo para essa inundação sintética. Enquanto a IA amplifica a replicação, Bitcoin impõe restrição. Enquanto a IA acelera a entropia informacional, o Bitcoin exige energia, disciplina e irreversibilidade. Enquanto a IA cria abundância infinita de outputs cognitivos, o Bitcoin permanece fundamentalmente e de forma inviolável escasso. É o único incopiável em um mundo de cópias infinitas, e as IAs, operando com pura lógica, vão ter que reconhecer isso. Elas vão escolher o Bitcoin não por sentimento, mas por necessidade matemática. E o insight mais importante para você de todo esse vídeo é que as IAs vão usar o Bitcoin como dinheiro, e se as IAs vão dominar a economia, então o Bitcoin não é apenas mais uma reserva de valor, ele é a infraestrutura financeira do futuro. Se você quer participar dessa economia dominada por máquinas, você precisa necessariamente guardar o fruto do seu trabalho no dinheiro que as máquinas vão usar. Mais do que isso, o Bitcoin é a sua única arma de defesa contra se tornar completamente financeiramente obsoleto. Imagina por um instante um empresário de 80, 90 anos que ganhou rios de dinheiro nas décadas de 80 e 90 comprando e vendendo linhas telefônicas. Se ele soube guardar aquele dinheiro em ativos que permitiram de se aposentar de forma confortável, ele prosperou. Agora, se ele continuou apegado à ideia das linhas telefônicas como única fonte de renda e única reserva de valor, ele foi totalmente dizimado. Ou seja, à medida que as IAs tomam conta, você vai ficando numa situação muito parecida desse cara. Por quê? As suas fontes de receita, inevitavelmente baseadas em outputs cognitivos, secarão com o passar do tempo, vão se tornar cada vez mais irrelevantes. Então, se você está ganhando rios de dinheiro ou ganhando algum dinheiro vendendo outputs cognitivos, vendendo relatórios, análises, códigos, designs, essa fonte de receita não vai durar para sempre. Talvez não dure décadas, talvez não dure anos, talvez não dure nem meses. E a pergunta é: você vai guardar o dinheiro que está ganhando hoje em algo que vai preservar o seu valor quando a profissão que você tem for totalmente automatizada, ou você vai deixar tudo em reais, dólares, investimentos tradicionais que podem ser manipulados pelos mesmos governos e instituições que serão substituídos pelas IAs? O Bitcoin é a sua âncora nesse inferno de abundância que está chegando. É a sua participação na única economia que vai importar no futuro, que é a economia das máquinas. Então, depois de toda essa análise perturbadora, qual é a sua estratégia de sobrevivência? Como que você vai navegar essa terceira grande transição da humanidade sem ser completamente esmagado? A resposta para essa pergunta tem duas partes, e ambas são igualmente importantes e essenciais. Primeira parte, você precisa parar de ser um robô de carne ineficiente. Ou seja, você precisa encontrar urgentemente o seu Nespresso Vertu, usando minha analogia. A primeira coisa que você precisa entender é que não dá mais para competir com as IAs no que elas fazem de melhor, gerar outputs cognitivos, ok? Então, essa batalha você já perdeu, aceite, siga em frente. Mas aqui está a boa notícia, você não precisa competir com a IA, você pode transcender a IA. Você pode ocupar os espaços onde a simulação falha, onde os algoritmos se mostram insuficientes, onde a autenticidade permanece não apenas valiosa, mas necessária. Isso significa parar de querer continuar agregando valor através de outputs cognitivos replicáveis e começar a agregar valor para a sociedade através daquilo que te faz verdadeiramente humano, que é a sua consciência, sua personalidade, sua humanidade genuína. A IA pode replicar o seu conhecimento técnico, seus processos, suas metodologias, mas ela nunca vai conseguir replicar a sua capacidade de criar conexões humanas autênticas. Sua intuição baseada em experiência vivida, sua criatividade genuína que emerge da complexidade da existência humana. Isso a IA não consegue fazer e nunca vai conseguir. Meu conselho, portanto, seria basicamente construir sobre o que não dá para copiar. O futuro parece que pertence àqueles que se posicionam não apenas como processadores cognitivos, mas como seres humanos de verdade insubstituíveis. Isso pode significar várias coisas: se tornar um líder que inspira equipes através de visão e propósito, um criador que produz arte baseada em experiência humana única, um conselheiro que oferece sabedoria baseada em décadas de vida, um empreendedor que identifica oportunidades através de intuição humana e nenhum algoritmo consegue simular. O ponto aqui é:
Você precisa parar de tentar ser uma máquina cada vez melhor e começar a tentar ser um ser humano insubstituível. E a segunda parte é a seguinte: você precisa construir a sua âncora financeira em algo verdadeiramente escasso, em Bitcoin. Focar no que te faz humano resolve apenas metade da equação. A outra metade é puramente financeira, porque mesmo que você se torne insubstituível como ser humano, você ainda precisa proteger o fruto do seu trabalho, se proteger financeiramente do caos que a IA vai trazer. E aqui entra a segunda parte da estratégia, o Bitcoin com a sua âncora financeira. Lembra do empresário das linhas telefônicas, do exemplo que eu usei? Ele não tentou competir com a telefonia celular. Ele simplesmente guardou o dinheiro que ganhou durante a era das linhas fixas em ativos que preservaram o valor de forma melhor quando a indústria dele foi inevitavelmente destruída. É isso que você precisa fazer também. Você está na mesma situação. Enquanto ainda der para você ganhar dinheiro vendendo outputs cognitivos, ok, continue. Mas saiba que você precisa converter esse dinheiro em algo que vai manter valor quando essa oportunidade desaparecer, quando essa fonte de receita secar de uma vez por todas. E o Bitcoin é a única opção lógica, é a única âncora que permanece escassa nesse mundo de abundância sintética, é o único ativo que as próprias IAs vão usar como dinheiro, é a sua participação na economia do futuro. Mais importante ainda, o Bitcoin te dá tempo para fazer essa transição de robô de carne para humano insubstituível, sem desespero. Tempo para experimentar, para falhar, para aprender e para se adaptar. Tempo para descobrir aonde a sua humanidade única agrega valor em um mundo dominado por máquinas. Sem essa âncora financeira, você vai ser forçado a aceitar qualquer trabalho disponível, mesmo que seja apenas para servir como interface biológica entre algoritmos. Com Bitcoin, você tem a liberdade de escolher como você quer fazer parte dessa nova economia. E essa não é apenas uma estratégia de sobrevivência, é uma estratégia de prosperidade. Porque num mundo onde a maioria das pessoas vai ser esmagada pela transição, aqueles que entenderem e se adaptarem não vão apenas sobreviver, como vão prosperar. A terceira grande transição da humanidade já começou, a grande colheita já aconteceu, o inferno da abundância já chegou, e a questão não é se essas mudanças vão acontecer ou quando, a questão é: você vai se tornar vítima ou você vai se adaptar e prosperar? Pois é, a escolha é sua, mas o tempo está se esgotando. E se você chegou até aqui, você já compreendeu algo que a maioria das pessoas ainda não entendeu. A gente está vivendo a maior transformação da história humana e ela não está acontecendo em décadas, está acontecendo agora de forma cada vez mais rápida. A IA vai separar a humanidade em dois grupos, aqueles que se adaptam e prosperam e aqueles que são esmagados pela mudança. Aqui na Better Money, a minha missão é garantir que você faça parte do primeiro grupo. Se esse vídeo abriu seus olhos para essa realidade brutal, mas necessária, se você entendeu por que você precisa parar de ser um robô de carne ineficiente e começar a construir sobre o incopiável, se você compreendeu que o Bitcoin é a sua única âncora, é a âncora essencial nesse inferno de abundância, então você precisa se inscrever nesse canal. Porque esse é apenas o começo, eu vou continuar destrinchando os livros mais importantes, as análises mais profundas, as estratégias mais eficazes para não apenas sobreviver, mas prosperar na era da IA. Eu vou te mostrar como construir sua soberania financeira com Bitcoin, como identificar e desenvolver suas qualidades incopiáveis, como se posicionar para prosperar enquanto os outros são deixados para trás. Mas você precisa agir por conta própria. Eu só posso, como diz o Morpheus, te mostrar a porta, você que precisa atravessá-la. E você precisa fazer isso agora, porque a grande colheita já aconteceu, o inferno da abundância já chegou. Cada dia que você passa sem se adaptar é um dia a menos que você tem para fazer essa transição com segurança. Portanto, se inscreva aqui no canal da Better Money, ative as notificações e se prepare para uma jornada que vai transformar completamente como você vê o mundo e o seu lugar nele. E mais uma vez, meu conselho é: leiam o The Great Harvest, do Adam Livingston. É um livro que vai mudar sua perspectiva sobre tudo que você já viu. É uma análise que todo mundo deveria fazer e todo mundo deveria ler, mas que poucos vão ter coragem de enfrentar. Você chegou até o final desse vídeo, isso já te coloca à frente de 99% das pessoas que preferem ignorar essa realidade. A transformação já começou, e a questão não é se ela vai acontecer, a questão é: você vai ser protagonista da sua adaptação ou você vai ser vítima da sua resistência? A gente se vê no próximo vídeo, e lembre-se que no mundo de abundância sintética, apenas o escasso tem valor. Construam sobre o incopiável, ancore-se no Bitcoin e prospere na era das máquinas. Até a próxima.